Então, bem-vindo, meu querido Sabino, que está aqui com a gente. É um prazer enorme ter você aqui. E eu acompanho o Sabino há não tanto tempo. Eu comecei a acompanhar depois que eu passei a dar uma olhadinha na internet. Eu fiquei muitos anos só postando, mas não olhando a internet. Quando eu comecei a dar algumas entradas rápidas, eu vi que tinha uma pessoa chamada Professor Sabino, que dava aulas, que explicava textos e que gerava muitas discussões nas lives dele. Eu não assistia do começo ao fim, mas eu via que o pau cantava às vezes lá dentro, chegava um pessoal com outras ideias, outras interpretações, e ele mostrava o texto original. Foi assim que eu fui percebendo gradativamente o Sabino. E aí depois, Sabino, que eu já estava assim, ficando familiarizado, já sabia quando você estaria falando e que horas, você sumiu. Aí deu uma sumida no Sabino. E eu procurei para cá, procurei para lá, e a gente tinha tido um contato ou dois por telefone, e eu acionei você, e aí vi que você estava no mesmo número, nas mesmas coisas, mas tinha dado uma parada. Eu queria que você ajudasse a gente a entender, não essa parada, mas a sua história, a sua vida. Você me disse que é de São Paulo, você se converteu, encontrou o Evangelho ou já cresceu dentro da cultura religiosa? Bom, boa tarde, Caio, boa tarde, Braulio, boa tarde a todos. Obrigado pelo carinho, pela manifestação, pelo convite. Realmente, deu uma sumidinha. Olha, eu já troquei, não digo que eu troquei de mulheres, já troquei de carro, mas de número do celular, esse aí não tem como eu trocar. Troco de aparelho, mas o número é o mesmo. Por isso que é fácil de me encontrar justamente por isso. Eu É, estou um pouco rouco, que eu estou gripado, já tem uma semana, tanto que até as minhas aulas que eu dou online para os meus alunos, quinta-feira, nem consegui dar aula, justamente com esse congestionamento, até nasal também. Bom, da minha história, moro em São Paulo, minha vida nasci em São Paulo, meu pai baiano, minha mãe mineira, e meu histórico é um histórico de superação, vou dizer assim. Superação. Minha primeira religião foi candomblé, Caio. Minha primeira religião foi o candomblé que eu conheci. Fiquei um pouquinho de tempo lá. De lá que eu conheci o evangelho. Até então, minha família é cristã. Desde a minha bisavó, desde a minha bisavó que faleceu com 90 e poucos anos, sadia. Sofreu um acidente, infelizmente, pela idade. Então complicou. Minha avó é viva até hoje, tem quase 90 anos, também é cristã. E eu fui aquela ovelhinha negra, como as pessoas dizem, né? Que contraria a perspectiva e a vontade da família, que siga os passos bonitinho dentro do cristianismo, aquela história toda. Mas, infelizmente, isso não foi o meu caso, até o princípio. Foi depois. Tanto o candomblé, daí eu tinha um grupo de pagode. Para quem vê o o que meu te Instagram, atraiu ao candomblé? o O que candomblé, te levou ao o candomblé? que me traiu foi o grupo de pagode, que até hoje eu tenho esse hobby, até hoje eu toco percussão. E o pessoal começou a ensaiar dentro do terreiro. E até então não tinha visão que era um candomblé, o que era um terreiro, não tinha visão de nada. E foi num desses ensaios que eu comecei a analisar as imagens, isso e aquilo, e tinha uma saída de santo, vamos dizer assim, um toque de orixá. E aí o pessoal ainda falou, Fábio, você não é obrigado a entrar. Eu falei, não, vou ficar aqui sozinho na rua, já que todo mundo vai lá entrar. Eu também vou. E aí eu entrei e vi a festa e vi as pessoas vestidas, desenhadas, fantasiadas. O toque me chamou muita atenção por causa do atabaque, da percussão. E aí eu me interessei. Daí que eu me tornei praticamente, o pessoal fala de filho de santo. E ali eu fiquei um bom tempo. Até que um dia eu resolvi sair. Aí quando eu resolvi sair, foi aí que eu encontrei a igreja evangélica, uma igreja batista.
de um pastor E japonês. sair do candomblé foi tranquilo para você? Não, 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 não. Saí do candomblé, eu tive algumas enfermidades, trabalhava numa empresa de esquadrias de alumínio e ferida nas duas pernas. Aí passei no médico e tudo, até que um dia o dono da empresa era um pastor, era não, continua sendo, está vivo, e falou para mim: Fábio, a solução para você é procurar um caminho espiritual diferenciado daquilo qual você viveu lá atrás. Aí, de tanto me fazer o convite, ele era dessa igreja batista, até um dia ele falou: vamos comigo na igreja? Eu falei: eu vou, mas com uma única condição. Ele falou: qual? Ou eu vou com o agasalho do Corinthians, corintiano, né? vou com o agasalho do Corinthians e acabou. Aí ele falou: tudo bem. Chegando próximo à igreja, estacionou o carro e eu vi um barulho de pagode. Eu falei: pagode dentro da igreja? Na minha concepção, né? Quando eu chego, todo mundo tocando pagode. Eles estavam com o quê? Com a agasalho da Gaviões da Fiel. Eu falei: opa, encontrei o lugar certo. Então, um lado espiritual diferenciado, todo mundo é corintiano e toca um pagode, todo lugar certo. E foi ali que eu comecei minha trajetória. E foi nessa igreja Batista Nikkei. Igreja Batista. Batista Nikkei, pastor Kamakura. Ainda até brincava com ele. Se Jesus não cura, Kamakura. Ainda brincava com o meu pastor ainda. E fica em que lugar de São Paulo? Ele ficava na Avenida do Estado, na região de Mauá, Santo André e Mauá, aqui em São Paulo, na região do ABC também. Continua lá. A igreja não, a sede já mudou, não continua, mas cresceu, né? Então, o ministério cresceu bastante. E aí eu mudei de localidade, de região, de bairro, fui morar em um bairro um pouco mais distante. Foi daí que eu conheci a Assembleia de Deus. Então eu era batista, aí fui que eu conheci a Assembleia. Quando eu mudei de bairro, não tinha batista onde eu morava, ficou muito Qual longe, era o muito bairro? distante. Desculpe eu perguntar. O bairro onde existia a Igreja Batista? Não, a Igreja Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus era em São Mateus, São Mateus. região de São Paulo, Zona de São Mateus. Era do Ministério de Madureira. Você ficou lá há um tempo. E eu fiquei lá um bom tempinho. Porque eu vi um vídeo onde você estava falando alguma coisa num programa de televisão e aparentemente eu creio que você ainda estava na Assembleia. Mas já não era mais Madureira. Estava na Assembleia, mas não era mais Madureira. Porque do Madureira, aí eu comecei a dar aula em Suzano. Aí de Suzano eu conheci o Ministério do Belém. Que aí o seminário que existia em Suzano, um professor entrou em contato se tinha algum professor de hebraico que poderia lecionar lá na FAESP. Aí falou: tem um professor aqui, novo contratado por nós, tem como enviar aqui para fazer um teste? Aí eu fui lá na matriz, na FAESP, lá no Ministério do Belém, na Conselheiro Cotegipe mesmo. E quem dava aula, esqueci agora, a irmã, esposa do pastor Veiga, depois eu lembro o nome. E ela era professora que dava aula de hebraico lá. Aí um dia eu fui lá fazer Você tinha que idade? Tô com 43, Caio. Não, você tinha, então. Eu tinha em torno de uns 21, 28, 27 a 28 anos. E como é que o hebraico já tinha entrado na sua vida? Entrou dentro da graduação, dentro do seminário. Então, disciplina obrigatória. Só que aí um primo meu... Você fez um seminário? Eu fiz faculdade de teologia, eu fiz letras, depois eu me especializei. Qual faculdade de teologia? FATISP, Faculdade Teológica Interdenominacional de São Paulo. Essa foi minha primeira graduação. Aí depois fiz meu mestrado pela FATISP também. Aí depois peguei o honoris causa pela Universal Life Church, Modesto, Califórnia. Depois eu fui para a USP. Me formei em 2003 na USP. Na USP você foi estudar o quê? Estudar letras orientais, hebraico. Estudei hebraico, depois estudei aramaico bíblico, depois estudei aramaico targúmico, depois estudei grego clássico instrumental, com o professor Torrano, Murario, Guilherme Kerry. Em hebraico era Rivka Beres e Eliana Langer. De aramaico, meu professor foi o Reginaldo Gomes de Araújo. Turmas, depois publiquei meu livro do meu mestrado, que é esse aqui, Manual de Exegese do Antigo Testamento. Publiquei em 2009. E aí, daqui começou a minha vida. Daqui que eu vou parar na internet. Foi desse livro aqui. Sim. Como você falou de um programa de televisão que eu participei, aí eu já dava aula na FAESP e eu comecei da RIT TV, da igreja do R.R. Soares.
e tinha um programa antigo chamado Consulta ao Doutor. E eu comecei sempre fazendo um programa para eles. Era referente a nome, referente ao Espírito Santo, referente à Cristologia, isso e aquilo. Aí depois iniciou-se o tal do programa Vejam Só, que era um programa de debate. E justamente nesse programa de debate foi quando a temática foi a questão de Lúcifer, registrado em Ezequiel, Isaías, aquela questão toda. Só que até então, o reitor da faculdade FAESP, que era do Benezinho, que era sogro do pastor José Wellington Júnior, ele não sabia até então que eu tinha publicado um livro. Eu tinha falado que eu estava escrevendo, mas até então não tinha publicado. Ele nunca perguntou do que se tratava. Fui nesse programa e expus no debate a razão do porquê do meu livro e o conteúdo. Acabou-se o programa, fui para a faculdade dar aula, aí o reitor me chamou. Aí a secretária falou: professor Fábio, o doutor Anísio está lhe chamando. Tá bom. Ele desci até a sala, falei: pois não, doutor, o senhor me chamou? Rapaz, eu estou sabendo que você foi no programa de televisão e você falou que o diabo não existe. Aí eu falei: ô pastor, não foi isso que eu falei. Eu falei que Ezequiel 28, daquilo que eu estudei, da minha dissertação, não registra a queda de Satanás. Para que eu falei isso? Falei: então quer dizer que você foi na emissora de televisão, escreveu um livro e você está contrariando a nossa doutrina. Eu falei: não, pastor, eu não estou contrariando a doutrina, simplesmente é uma análise textual. É uma dissertação que eu fiz, coloquei isso em livro, então está lá e eu explico, oriento. Aí eu falei: então, mas aí não tem como, vai contra os nossos segmentos, vai contra o nosso costume, vai contra a nossa doutrina. E eu falei: tá, o senhor quer que eu faça o quê? Ele falou: não há mais condições de você... De ficar aqui, né? De ficar aqui porque você foi contra. Eu achei, lógico, algo totalmente injusto. Por quê? Porque é uma área acadêmica. Eu falei: professor, reitor, doutor Anísio, eu sou um professor acadêmico. Eu acho que isso aqui é uma faculdade. Agora, tudo bem que a mantenedora é a Assembleia de Deus, por mais que seja mantenedora, nós temos um órgão por trás, que até então nós tínhamos sido autorizados, mas não tínhamos ainda sido reconhecidos pelo MEC. Então a faculdade foi autorizada em um curso e credenciado. O reconhecimento viria depois da primeira turma ser formada. E nesse período de reconhecimento do MEC, desculpa, a faculdade não podia ter problema algum. E quando ele me demitiu, o que eu fiz como um bom ser humano? Fui buscar os meus direitos. Aí eu já era sindicalizado como professor e continuo sendo. Acionei o sindicato e aí vi que eles não pagaram, nunca pagaram férias, nunca pagaram DSR, adicional noturno, hora extra atividade, janela. E aí o que eu tive que fazer? Eles não me pagaram e abri um processo. O que aconteceu? Aí perderam. A faculdade perdeu tudo aquilo que tinha feito para o MEC. E daí, quando eu fui procurar colocar esse meu livro à venda na CPAD, nas livrarias que existiam ali, aí eu fui proibido, fui queimado. Até então, congregava ainda com o meu falecido pastor Severino Pedro da Silva, que foi um exímio escritor de vários livros publicados, fazia revisão dos livros dele, como o Dr. Caramuru, um juiz de direito, amigo. E aí ele chegou para mim, o pastor falou: professor Fábio, o que você fez? Eu falei: eu fiz o quê, pastor? Você processou a igreja? Eu falei: não processei a igreja, não. Processei uma instituição acadêmica. Por mais que a mantenedora seja uma igreja por trás. Mas o CNPJ que eu estou utilizando ali é da faculdade, é por ser a faculdade. E digo mais, pastor, eu estou errado de exigir os meus direitos como ser humano. Não estou nem falando como cristão. Nem estou falando como cristão. Como ser humano. E aí o José Wellington, pastor presidente, fui lá conversei. Ele falou: meu jovem, ficou difícil. E daí aconteceu, tive que sair do ministério. Foi feita uma carta para que nenhuma das congregações me recebesse, me aceitasse. E aí eu falei: então vamos fazer o seguinte, vou tocar minha vida só. E de lá para cá, desde 2009... que nunca mais me filiei a nenhum ministério e eu vivo essa minha vida de independência. Já participei de congressos, já fui visitar amigos meus pregadores ou seja, eu não tenho problema algum em entrar numa igreja, alguém me convidar para uma dar saudação, alguém me convidar até para pregar, não tenho dificuldade nenhuma. A dificuldade que tem não sou eu, é as pessoas.
E as pessoas que têm Não. essa dificuldade, não, eu tenho. Porque eu sou uma pessoa Mas livre. essas pessoas que você diz que têm essa dificuldade devem pertencer a um grupo muito bem informado a Sim. respeito do assunto. Porque, do contrário, se você é convidado tanto para participar quanto para pregar, não há por que haver pessoas fazendo nenhum obstáculo. Uhum. E eu creio que você tem instrumentos e recursos de natureza intelectual e de natureza técnico-pedagógica, no hebraico e no aramaico, que Uhum. são instrumentos Sim, sim. muito úteis em todos os aspectos, né? E eu quero ver se você anda perto da gente aqui no caminho da graça, porque eu acho que você tem muita coisa para derramar como utilidade, Uhum. e em muitos aspectos, até mesmo em relação à minha própria vida. E você estava falando aí em correção, em referência de textos e outras coisas mais, ou enriquecimento daquilo que está sendo dito a partir de uma pérola do hebraico ou do aramaico. São coisas que a mim, por exemplo, me interessam sempre muito, porque eu tenho um modo de enxergar. Eu não sei nem hebraico, nem aramaico, nem grego. Eu tenho um filho que lê hebraico e grego desde pequeno, desde 7, 8 anos de idade, o Ciro, que é mais velho do que você, 1 ano, tem 44, e trabalha com música lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E tenho alguns outros amigos próximos que são versados no tema. Mas, para mim, desde muito jovem, eu entendi qual era o aspecto, a chave para abrir os tesouros da sabedoria e do conhecimento, que é Jesus como chave hermenêutica. E aí eu já fiz uma quantidade enorme de experimentos que me mostram que, usando Jesus como a chave hermenêutica, se eu tiver conhecimento histórico, que é o que, graças a Deus, razoavelmente eu tenho, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, da história universal que cercava aquele ambiente, e eu me interesso em fazer pesquisas, às vezes, mais aprofundadas, e vou vendo as conexões do que havia no mundo inteiro, que vão explicando cada vez mais o texto. Mas se eu olho para aquilo como um cristão, tendo Jesus como chave hermenêutica, eu tenho tudo o que será o aspecto do meu aproveitamento para o ensino das pessoas. Embora eu adore conhecer os aspectos todos da Uhum. cultura, não só judaica, mas de todas as demais culturas. O meu olhar sobre a universalidade do sacerdócio de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque, segundo essa dimensão espiritual que não está presa a nenhum contingenciamento dos sacerdotes da tribo de Levi, ou isso, aquilo. Ou seja, a ordem de Melquisedeque, para mim, chega como um portal de universalização da fé, sem nenhum apego às necessidades de atrelamento cultural e de costume, e de tradição e até de ensino do judaísmo. Mas eu tenho um interesse muito grande e me sirvo, e acho que você é uma pessoa que pode carregar uma utilidade enorme, tanto mais quanto o seu coração esteja pacificado e tranquilo, né? Porque às vezes me deu a impressão de que você estava muito angustiado.
você estava dando umas aulas cultas, cultas e angustiadas e aflitas.